Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernando de Ligório e esse aqui é um espaço dedicado ao estudo da tradição da magia. Então, novamente, seja muito bem-vindo. Agora, no início do vídeo, eu gostaria de pedir a você para, caso não seja inscrito ainda, se inscrever aqui no canal, dar um joinha aqui no vídeo, porque ajuda pra caramba aqui nas visualizações e no crescimento do canal. Esse vídeo aqui é um presente para vocês, pelo apoio que vocês têm me dado. Na segunda-feira eu fiz um vídeo falando das promoções dos meus livros e até na quarta-feira eu já tinha vendido mais de 100 livros. Então, gratidão do fundo do meu coração a todos vocês que me apoiam. Meus irmãos, eu já estou nessa jornada há quase 30 anos. Desde 2003, 2004, na verdade um pouco antes disso ainda, em 1999 eu já começava a fazer os primeiros esboços dos meus escritos. Vocês têm acompanhado a minha jornada. Eu já escrevi mais de 20 livros, eu já publiquei mais de 1000 artigos. São mais de 10.000 páginas de estudo contribuindo para a comunidade ocultista do Brasil. Eu tenho publicado fotos dos meus santuários, templos, rituais, círculos mágicos e vocês têm acompanhado a minha jornada e as várias etapas dessa minha jornada ao longo desse tempo. Tem gente que está aqui no meu canal e que me acompanha desde aquela época, desde os meus primeiros inscritos em 2004. Tem gente que está chegando agora. Eu sou muito grato pela presença de vocês, eu sou muito grato pelo apoio de vocês. Nesse vídeo de hoje, eu vou dar continuação aos estudos que nós estamos fazendo aqui no nosso canal e eu vou estar respondendo algumas dúvidas dos meus inscritos dentro do texto, dos dois últimos textos que eu publiquei dentro do meu blog, que está lá no site. Basta você se inscrever no site para ter acesso a esses textos. Eu vou fazer esse vídeo de hoje a partir destes textos, que foram feitos para responder algumas dúvidas de alguns inscritos, de alguns alunos. Nós hoje vamos passar por alguns aspectos bem profundos da arte da magia, da tradição da magia. Um papo sério. O nosso vídeo de hoje é sobre uma visão mais profunda da Goécia. Como eu venho escrevendo um trabalho sobre São Cipriano e a influência de São Cipriano na tradição do ocultismo desde o século IV, nós também vamos falar um pouquinho dele, um pouquinho da tradição cipriânica. Então, hoje eu ia publicar um vídeo que foi feito para os meus alunos do curso de Filosofia Oculta. Então eu vou esperar esse vídeo para a semana que vem. E hoje eu decidi fazer esse vídeo baseado nesses dois textos. Então tem coisas que eu vou falar aqui que não estão nos textos. E tem coisas que estão nos textos que eu não vou falar aqui. Então, se você quiser fazer um estudo mais completo, se você quiser fazer um aprofundamento, vai lá no meu blog, no meu site, filosofiaoculta.com, acessa o blog e acessa esses textos. Muito bom, meus irmãos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que São Cipriano ele pode nos dar lições efetivas, profundas, sobre magia, sobre feitiçaria, além dos feitiços, além das mirongas, além das magias que estão publicadas nas suas diversas edições do livro de São Cipriano? Eu estou falando do pano de fundo da história. Será possível, por trás do mito de São Cipriano, tirar proveito, essência, seiva que alimente a nossa busca, a nossa jornada como feiticeiros, como magistas? Então, como eu tenho falado para vocês, esse canal ele é dedicado à tradição da magia.
ele não é dedicado a sistemas. Eu aqui não defendo sistemas. Eu defendo a tradição da magia. Eu falo sobre a tradição da magia. Então, nós vamos conversar sempre de magia, aonde quer que ela se manifeste e eu tenha algum conhecimento, seja prático ou seja de estudo, para transmitir para vocês. Novamente, obrigado pela presença de vocês. Então, meus irmãos, para começar com essa história do São Cipriano e a sua influência na tradição espiritual do Ocidente, eu fiz alguns tópicos, alguns pontos nesse texto, que é a atualização sobre o espírito de São Cipriano, número 7. Eu não vou ler todos os tópicos, eu não vou abordar todos, eu só vou pegar aqui os que eu acho mais importantes para a gente conversar aqui no vídeo. O mito de São Cipriano foi criado por volta do século IV depois de Cristo, quando fervilhava um profundo intercâmbio mágico-religioso na região do Mediterrâneo. Contemporâneo ao mito era a magia dos papiros mágicos gregos, os oráculos caldeus e a teurgia de Jâmblico e o testamento de Salomão, que inaugura a magia tradicional salomônica. Tudo isso serviu como pano de fundo para a construção da história de São Cipriano e por isso tiramos dela elementos genuinamente mágico-iniciáticos. O mito de São Cipriano começou a ser tecido por volta do século IV depois de Cristo e nessa época fervilhava ali na região do Mediterrâneo uma grande confluência de tradições. Era um grande caldeirão mágico. Cristianismo se encontrando com o paganismo e entrecruzando práticas espirituais. Então, se por um lado havia um intenso debate, por outro lado também havia um intenso embate. Então, várias tradições espirituais que estavam operantes na época em que esse mito foi tecido, no século IV, serviram como pano de fundo para a sua construção. O mito de São Cipriano é uma apologia contra a magia, contra o paganismo. Só que para tecer o mito de São Cipriano, os construtores do mito tiveram que estar próximos a magos, estar próximos a magistas e deveriam ter, pelo menos, algum conhecimento da arte, algum conhecimento da magia, como era compreendido naquela época, no século IV. Então, esses tecedores do mito de São Cipriano pegaram várias histórias, várias afirmações, vários ensinamentos da boca dos próprios magos para tecer o mito de São Cipriano. Então, meus irmãos, embora seja um mito, ele é repleta de ideias genuínas da tradição mágica. Então, para aquele ocultista que tem um olhar mais profundo, tira de São Cipriano lições que estão nos papiros mágicos gregos, lições que estão na teurgia do Jâmblico, lições que estão lá no testamento de Salomão, lições que estão nas tradições de mistérios daquela época, nos cultos de êxtase. Então, o olhar atento para o mito de São Cipriano revela todo o pano de fundo do século IV, toda a magia do século IV, quando ele foi construído. Então nós podemos tirar do mito de São Cipriano pérolas genuínas que alimentam o nosso conteúdo, que alimentam a nossa busca espiritual. O segundo ponto é o pacto com o diabo, sendo este uma paródia do contato com o espírito assistente ou deidade tutelar. O elemento central do drama de São Cipriano já era amplamente conhecido através da história de Teófilo de Adana, um personagem mítico do século IV d.C., que teria feito um pacto com o diabo após muitos anos de serviço à Igreja Católica. Devido a ter sido removido de seu cargo após a eleição de um novo bispo para a cidade de Adana,
O diabo teria tentado Teófilo com pensamentos depressivos e criminosos, o que o levou a pedir a ajuda de um feiticeiro judeu, através do qual ele conheceu o próprio diabo. Como Fausto posteriormente, Teófilo arrependeu-se amargamente. Após conquistar tudo o que queria, se viu frente à realidade de ter perdido a salvação de sua alma. Diferente de Fausto, que assumiu seu pacto com sangue, Teófilo o selou com cera de abelha dentro de um anel mágico. É incrível a semelhança entre as histórias de Fausto, São Cipriano e Teófilo de Adana. Soldo. A ideia de pacto está conectada diretamente à aquisição de um espírito assistente. Um contrato mágico é feito entre duas partes, o mago e o espírito. Sendo este um contrato mágico, da sua assinatura nasce um espírito, o espírito do contrato. Esse espírito passa a atuar tanto na alma do mago como no veículo pneumático do espírito assistente. Nos papiros mágicos gregos, o mago deve pegar testemunhos mágicos, unhas e cabelos e assentá-los no mesmo altar em que colocará a múmia do falcão sacrificado. Este procedimento mágico é uma forma de unir magicamente a alma do mago ao espírito assistente morto, o paredói. Esse procedimento mágico é o ancestral direto do pacto assinado que veremos nas lendas de Teófilo, Fausto e até São Cipriano, de certo modo. Então, essa ideia do pacto com o diabo, ela já era consistente antes mesmo do mito de São Cipriano ter sido. Existiram outros personagens do século IV também tiveram histórias que envolveram o pacto com o diabo. Mas a história de Teófilo de Adana foi a mais famosa. E é muito possivelmente essa história de Teófilo de Adana, que fez um pacto com o diabo, que inspirou o pacto com o diabo do São Cipriano. Então, no entanto, o que nós estamos estudando aqui nesse canal? Que este pacto com o diabo nada mais é do que a deturpação do conhecimento mágico e ancestral da aquisição de um espírito assistente. Terceiro ponto. Fecundado na alma do mundo por séculos de projeções de magos, bruxos, feiticeiros, pagãos e cristãos, São Cipriano tornou-se um espírito tutelar nos planos internos, capaz de ser conjurado e assistir um feiticeiro que pede seu auxílio. Como um espírito tutelar ou espírito patrono, São Cipriano tem sido assentado em santuários e templos de feitiçaria em várias partes do globo, principalmente na Península Ibérica, Escandinava e nas Américas. Então, São Cipriano é um mito. Eu trabalho com essa ideia. Existem outros autores que trabalham com a ideia de que não, que São Cipriano realmente foi um homem encarnado na legião dos vivos. E estes que assim defendem essa ideia, inclusive, se lançam ao campo para buscar provas fiéis, fidedignas, que São Cipriano existiu. No entanto, não existe nada de conclusivo nessas pesquisas. Então, hoje, com certeza absoluta, nós não podemos dizer se São Cipriano viveu no mundo, na legião dos vivos ou não. Ele é só um mito. Eu trabalho com a ideia de que São Cipriano é um mito. No entanto, esse mito, desde que ele foi tecido no século IV, ele vem se desenvolvendo. Ele vem recebendo camadas e camadas de desenvolvimento e tem crescido tanto ao ponto de magos, feiticeiros, pagãos, cristãos adorarem São Cipriano, instalarem São Cipriano como um santo dentro de casa, criarem altares para São Cipriano e difundirem a magia de São Cipriano através dos seus escritos e através
da comunicação, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, desde o século IV, bruxos, feiticeiros e cristãos têm alimentado uma bateria nos planos internos. Na alma do mundo, quer dizer, na luz astral, nós podemos fecundar aquilo que nós quisermos. Você acha que séculos e séculos e séculos de pessoas direcionando a sua fé, direcionando as suas crenças, as suas convicções espirituais, não seriam capazes de criar na alma do mundo uma entidade, uma criatura espiritual? Pense em Jesus Cristo. Pensa nessa possibilidade. Se Jesus Cristo é criação, é fruto de uma ideia humana, se ele nunca encarnou, por exemplo, se ele é só gnose, imagina essa criatura nos planos internos há 2000 anos sendo alimentada por quase metade da população do nosso planeta. É a mesma coisa, meus irmãos. Séculos e séculos e séculos de pessoas depositando suas fés, depositando suas crenças, suas convicções espirituais, vão gerar uma criatura espiritual. E essa criatura espiritual pode ser conjurada por magos e feiticeiros como uma deidade tutelar, para te ajudar nos teus trabalhos espirituais, para te influenciar espiritualmente a tua feitiçaria. Vamos passar para o quarto ponto. O mito de São Cipriano espelha a busca solitária e silenciosa de todo feiticeiro rumo à sua independência espiritual. Essa independência espiritual é o coroamento de sua iniciação magística. Quando nós falamos sobre conexão espiritual com uma corrente ou tradição mágica, inevitavelmente falamos também de iniciação, ou pelo menos o que se entende por este termo, cada vez mais elástico com o passar do tempo. Essa conexão ocorre através de um espírito. Seja lá o que te ensinarem acerca de iniciação na feitiçaria, de rituais de iniciação, a confirmações pelas mãos de sacerdotes, o fato é que quem confere a iniciação verdadeiramente é o espírito. Seja lá o que te ensinaram sobre feitiçaria, seja lá o que te ensinaram sobre iniciação na feitiçaria, quem confere a tua iniciação de verdade são os espíritos. Daí a tua necessidade em entrar em contato com os espíritos. Feitiçaria se trata de incorporação mediúnica, tratos, pactos e alianças com espíritos, assentamentos de poder e sacrifício. É o espírito tutelar do feiticeiro quem decide como será sua iniciação, não um sacerdote ou um professor. Perceba que quando falamos de feitiçaria, falamos de conhecimento e conversação com espíritos, não do contato com doutrinas, não do contato com sistemas. Feitiçaria, pé no chão, se trata de contato com espíritos, e não de seguir um sistema, e não de adotar um sistema. Na minha prática pessoal, eu adoto apenas a conexão com espíritos. Eu tenho um ditado na minha prática pessoal: nada de deuses, só espíritos. A feitiçaria se dá através do contato com espíritos, da interação, de assentamentos de poder, de trabalhos de êxtase, trabalhos de transe, trabalhos de incorporação, de sacrifício. Isso é feitiçaria. Citando um mago conhecido meu, olha o que ele diz. Na esquerda mesmo, a coisa é diferente. Não tem isso de mestre. Você puxa a linha de espíritos e pede ao espírito quimbanda para te iniciar e pronto. Os quimbandeiros antigos mesmo trabalham em casa, sozinhos. Eles não abrem centros, isso é, coisa jovem, quer dizer, coisa moderna. Então, feitiçaria pé no chão trata-se de um caminho individual. Como nós vamos ver, um caminho solitário, que depende de uma interação exclusiva com espíritos. O que nós temos estudado aqui no canal?
qual é a imagem primordial do mago? O mago sempre foi aquele indivíduo separado da sociedade. O mago sempre foi aquele indivíduo solitário. Ele é separado, ele é solitário, porque ele prefere lidar com espíritos do que com seres humanos. Você sabia que o contato com espíritos pode te revelar os seus inimigos mais secretos? Às vezes você tem amizade com uma pessoa há 20 anos. E o teu espírito tutelar fala assim, ó, toma cuidado, abre o olho com esse cara, que esse cara é traíra. Aí você fala assim, não é possível. Esse cara já entrou comigo várias vezes dentro do círculo mágico. Esse cara já comeu muito sal comigo. Como é que esse cara pode ser? A entidade fala assim com você, assim, ó, faz isso. E ele vai fazer isso. Vê se eu não estou certo. Aí você vai lá, vai seguir os conselhos do teu espírito tutelar e fala. E o sujeito age da maneira como a entidade falou que ele iria agir. Meus irmãos, é melhor confiar em espíritos do que em seres humanos. Os espíritos, para quem é mago, né? Para quem é feiticeiro de verdade, os espíritos te ensinam. Os espíritos te dão lição. Os espíritos te ajudam a você a se disciplinar. O que eu falei naqueles vídeos para trás? Na medida em que você interage com os espíritos, você aprende a interagir melhor consigo mesmo, com seus medos, com seus vícios. Você aprende a ser uma pessoa melhor. Então o mago, o feiticeiro, sempre foi aquele separado da sociedade. Os espíritos, eles exigem que o mago dê atenção para eles. Então, através da interação com os espíritos, ele recebe instruções espirituais e ele atende as pessoas, ele ajuda as pessoas com a magia dele. Essa é a imagem primordial do mago. Vamos continuar. 6. Como temos estudado no curso de Filosofia Oculta, o arquétipo primordial do mago é um homem distante da sociedade, imerso no mundo dos espíritos. A tradição moderna da magia caminha em uma direção oposta. O mago moderno não precisa se isolar, antes disso, ser um elemento ativo da sociedade. Essa quebra de protocolo tem sido ensinada como regra aos buscadores de hoje, negando uma das mais importantes lições da tradição da magia. O mago precisa ser só para desenvolver uma intimidade com espíritos, os quais cerceiam sua atenção apenas para eles. 7. A conexão espiritual com a tradição cipriânica da magia ocorre por meio de seu Grigore, o espírito do livro de São Cipriano, conjurado como uma deidade tutelar para acompanhar o feiticeiro, ensinando-lhe os segredos da arte. Então, nesse livro, o Espírito de São Cipriano, que eu estou escrevendo, eu ensino a fazer um assentamento de poder e a instalar São Cipriano como o patrono da sua feitiçaria. São Cipriano, como nós temos aprendido, é uma influência espiritual. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Através dessa influência espiritual, chegam inúmeras outras entidades, chegam inúmeras outras criaturas que trabalham na linha de São Cipriano. E todas essas criaturas, quando você abre as portas da sua casa para o espírito de São Cipriano, quando você traz o livro de São Cipriano, conjura o espírito do livro de São Cipriano, com ele vem uma miríade de espíritos, vem uma miríade de guias espirituais que trabalham na linha da feitiçaria dele. E você vai aprender com todos esses espíritos. Na antiguidade, quando eclodiu o mito de São Cipriano como uma borbulha do caldeirão fervilhante do entrecruzamento mágico-religioso da região do Mediterrâneo, o conceito de iniciação estava conectado à ideia de longa jornada, trabalho de esforço e preparo espiritual, o que incluía treinamento intelectual e práticas nas principais áreas da arte. Magia natural, magia matemática, magia celeste, dentre muitas matérias. Agora aqui uma citação de São Cipriano.
Convém que o iniciado passe por todas as fases, que são desejo, perseverança e domínio. A primeira pertence ao noviço, ou seja, o desejo de aprender. A segunda, o iniciado, que precisa da perseverança para chegar ao fim. E a terceira, ao mestre, que é o verdadeiro mago, pois atingiu o domínio absoluto da arte. Seguir o caminho de iniciação na tradição da magia se tratava de empreender uma longa e distante jornada na busca do conhecimento e domínio sobre a filosofia oculta. Aí vem outra citação de São Cipriano. Se precisa de um estudo constante das coisas naturais para poder chegar por meio de sua investigação ao verdadeiro conhecimento do sobrenatural, até que o objetivo da arte até que, enfim, se conquiste o objetivo das artes mágicas. Então, na época que o mito de São Cipriano começou a ser tecido, grande valor já era dado ao estudo e à iniciação. Veja, meus irmãos, um bom ocultista, um ocultista sério, ele sempre é acompanhado de uma boa biblioteca. Um ocultista sério, pelo menos, tira de 1 a 2 horas de estudo por dia. Eu, pessoalmente, gosto de ler de 50 a 100 páginas por dia. Eu acordo, faço as minhas obrigações espirituais e vou estudar. Enquanto eu não chego pelo menos a 50 páginas do que eu estou estudando, eu não sossego. Se eu tenho mais tempo, eu gosto de chegar a 80, 100 páginas por dia. Um bom ocultista é um ocultista que estuda. Por quê? Porque as entidades, os espíritos que ele entra em contato, precisam de material de trabalho. É o material de trabalho que o médium tem, é o conteúdo que o médium tem, que vai ser decisivo na sua atuação da sua magia. Se o médium não tem conteúdo nenhum de estudo, se o médium só entende de pastor de igreja e de Bíblia, com certeza absoluta, a entidade nele não vai fazer nada, cara. Então, um ocultista, ele precisa estudar, e precisa estudar muito. Pelo menos, cara, 50 páginas por dia. É 1 hora, 2 horas de leitura. Acorda mais cedo. Isso é essencial para o teu desenvolvimento. O que a gente aprende na tradição do yoga? Que o estudo faz parte da prática. Quando você chega dentro de um ashram, quando você vai estudar com um guru, você fica horas estudando as escrituras. Depois você fica horas estudando e praticando o que ele te ensina. Mas você gasta horas de estudo das escrituras, se aprofundando nas escrituras sob a luz do guru. E aí você acha que você vai ser um ocultista bom sem estudar? Você acha isso mesmo? Você acha que você vai ser um bom ocultista sem estudar? Meu irmão, isso nunca vai acontecer. Você tem que estudar e tem que estudar muito. Na lenda de Fausto, o que a gente aprende sobre Fausto? O que a gente aprende na lenda de São Cipriano? É que eles estudaram muito, anos e anos e anos e anos e anos estudando, até que pudessem ter maturidade espiritual, conhecimento para serem iniciados, para receberem a iniciação, para entrarem em contato com os espíritos e receber dos espíritos os seus ensinamentos. Se você não tiver conteúdo para os espíritos utilizarem, você vai tirar pouco ou quase nada dessa relação. Então, meus irmãos, qualquer um que critique o estudo no ocultismo está por fora da história. Para prestar atenção na tradição do Ocidente. Como que a tradição do Ocidente vem se desenvolvendo? Através de livros, através de literatura. Aqui no Ocidente, nós não temos aquela mesma pegada da tradição do Oriente. Aqui nós não temos grandes centros de iniciação como existe no Oriente. Por anos e anos de perseguição, principalmente depois do século I da nossa era, por anos e anos de perseguição, os magos têm se mantido ocultos.
A tradição desses magos tem sido transmitida em papiros, em manuscritos, em grimórios. E muitas vezes esses grimórios ficam perdidos por anos e anos, por séculos e séculos, até que magistas, até que ocultistas, até que magos encontram esses manuscritos, colocam esses manuscritos à prova, praticam esses manuscritos e redespertam a tradição. É assim que a tradição mágica do Ocidente tem se desenvolvido, através da transmissão de manuscritos mágicos que, quando acessados por magistas, por magos eficientes, conseguem tirar dali grande proveito para a tua iniciação espiritual. Então, meus irmãos, estudo e uma vida solitária são elementos essenciais para o desenvolvimento da carreira iniciática. Você precisa ser um separado, você precisa ser uma pessoa solitária para estar em contato com espíritos e se dedicar ao estudo com os espíritos. Você precisa ser uma pessoa com estudo para que os espíritos possam utilizar o conhecimento que você tem, a bagagem que você tem, para fazer disso algo muito maior. E essa, meus irmãos, é uma visão mais profunda da Goécia. Quando a gente escuta o termo Goécia ou Goetia, nós vamos pensar naquele sistema fechado da Goécia Salomônica, nós vamos pensar nos sistemas modernos de Goécia Telêmica, de Goécia Luciferiana, e nos esquecemos que para essas práticas modernas existirem, elas têm que ter vindo de algum lugar. Como que os antigos praticavam Goécia? Goécia é um estilo de vida. Goécia é uma vida de feiticeiro. É uma vida de interação com espíritos. E aí, a tua Goécia, a tua feitiçaria, vai depender daqueles espíritos que você quer conviver. Então, tradicionalmente, um feiticeiro é sempre um necromante. Por quê? Porque ele conjura espíritos dos mortos, tanto para oráculos, necromancia, quanto para magia, necrurgia. Mas nada impede também dele entrar em contato com criaturas da natureza, com demônios. Nada impede dele ter contato com essas criaturas espirituais. Então, a feitiçaria de cada um vai depender dos espíritos que ele convive, dos espíritos que ele assenta e torna esses espíritos familiares, e torna esses espíritos patronos. Feitiçaria é contato com espírito. Feitiçaria é transe mediúnico, é êxtase, é sacrifício, é assentamento. A tua feitiçaria pode incluir deuses, ou não. Eu prefiro me relacionar apenas na minha feitiçaria, apenas com criaturas do reino sublunar. Apenas com criaturas do Império de Maioral. Mas também, não só mortos, mas encantados, demônios e a miríade de espíritos que tem na região sublunar. Então, quando você inicia o ritual de feitiçaria, você fecha as portas para os éteres de luz e perfeição, fecha a porta para as influências que estão acima da região da lua e trabalha somente com criaturas do fundo do caldeirão, o inferninho. Bom, isso é feitiçaria, é trabalho com espíritos. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês a presença do fundo do meu coração e o apoio. Quero dizer para vocês que a promoção dos meus livros mais baratos, com descontos incríveis, termina hoje. Tá ok? Se você então ainda não adquiriu alguma das minhas obras, você pode escolher lá. São mais de 20 livros na área de Telemann, na área de yoga, de meditação, de tantra, de magia na antiguidade. Você escolhe lá, tem um leque de livros lá para você escolher, de trabalhos publicados para você escolher e completar a tua coleção. Gratidão pela tua presença, sempre. Você é o elemento chave, você é o ser especial aqui desse canal.
Gratidão.